Boa noite, igreja. Mais um domingo estamos aqui reunidos e esse domingo não é mais especial do que nenhum. Mas eu sempre vinha com isso no meu coração, né? Que quando eu venho aqui cantar, quando a gente está escolhendo aqui as músicas, eu sinto que é um momento muito gostoso para que a gente possa, de fato, prestar atenção em cada frase que é dita, porque não são frases aleatórias. Alguém derramou o seu coração diante de Deus e, diante daquele derramar, foram construídas as canções. E elas são orações cantadas. E no Salmo 41, só uma pequena parte, diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. E pensando nisso, nessa questão da gente se concentrar, da gente derramar o nosso coração também no momento do louvor, eu tenho o mau hábito de esquecer o momento das ofertas. Mas, de antemão, eu já vou logo falando que a gente pode estar fazendo o momento das ofertas agora, porque, para mim, não existe que tem que ser primeiro, antes, depois, no meio. Eu acho que vai de acordo com quem estiver aqui ministrando. E depois a gente vai se deliciar com o louvor. A gente vai iniciar e na primeira música, quem quiser pode estar trazendo as ofertas e depois indo para o seu lugar para estar conosco, louvando ao Senhor, derramando seu coração. Se não quiser cantar também, pode usar o momento para fazer uma oração. Se quiser cantar, cante, abra a boca, levante o braço. É igual como aqui diz, né? Que a gente possa derramar o nosso coração de fato e trazer, né, essa alegria que está dentro de nós. E eu vos convido a ficar de pé. Bora lá. Com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, saber que o Senhor é bom, e Ele é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom, e Ele é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém.
Deus, Pai amado, Jesus, obrigado, Senhor, por nos permitir, Pai, estarmos juntos aqui, Senhor, desfrutando do Teu amor, Senhor, desfrutando, Senhor Jesus, da companhia dos irmãos e unidos, Pai, nós estamos louvando a Ti, Senhor, porque esse louvor é para Ti. Nós reservamos, Senhor, esse momento do culto para estar louvando a Ti, em comunhão com os irmãos, Senhor. Essa comunhão, Deus, que nos torna família, que nos torna membros, que nos torna corpo. E é isso que nós desejamos, que a cada dia mais nós nos tornemos famílias, família unida, família com o propósito de caminhar contigo, com o propósito de fazer discípulos para Ti, Senhor, não para nós, porque nós não somos nada, nós não somos ninguém. O exemplo a ser seguido é o Teu, porque foi Tu, Senhor, que morreu naquela cruz por nós, para nos libertar do cativeiro, para nos dar a vida eterna, para nos libertar dos nossos pecados, Senhor Jesus. E é isso, meu Pai. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Pra você. Olha quanta coisa Jesus quer nos trazer, né? Quer nos trazer paz, harmonia, quer modificar a nossa casa. E se você, eu sei que você acredita nisso. E eu acredito também que você sabe quão grande é o seu Deus, porque eu sei o quão grande é o meu Deus. E se Ele não fosse tão grande assim para sustentar os meus pecados e os pecados de cada um que está aqui, tem que ser um Deus muito grande, um Deus muito tremendo. E que a gente possa abrir nossa boca e falar o quão grande é o meu Deus, é o seu Deus. Esse é o momento da gente louvar com todas as nossas forças e dizer o quão grande é esse Deus, o quão maravilhoso é esse Deus. Que mesmo quando a gente não tem esperanças, que nem nós mesmos muitas vezes acreditamos. Às vezes a gente pede, mas a gente não tem esperança. Mas Deus está olhando por nós. Por mais que não aconteça naquele momento, mas Ele vem e coloca a mão dEle sobre nós de uma forma sobrenatural. Que na Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. E muitas vezes eu me questionava, não, mas a alegria não veio de manhã porque o meu problema não foi solucionado. E eu não entendia, mas eu entendi que quando eu derramo aos pés do Senhor toda a minha angústia, no amanhecer, eu consigo entender que existe um amanhã e que não acabou, que a minha vida não acabou, que eu não parei ali, que eu não estacionei ali, porque existe um Deus que estava ali comigo, que colocou a mão sobre mim e que acalmou o meu coração.
E que muitas vezes a gente tem a dificuldade de entender o tempo de espera. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas a gente não pode esquecer quão grande é o nosso Deus. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele O é. que está em suas mãos? O tempo está em suas mãos. O começo e o fim está nas mãos desse Deus. O começo e o fim. Não te desespera. Coloca nas mãos do Senhor. Eles se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Sobre todo nome é o seu. Ele sim é digno de Tu louvor. és digno do Eu cantarei. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, gente. Quão grande
grande é o meu Deus. O meu Deus é grande. O meu Deus é forte, único e verdadeiro. O meu Deus, o nosso Deus, Ele é que nos sustenta em todas as nossas dificuldades. Só Ele para nos manter de pé mediante tantas situações, mediante tanto desespero, mediante tanto medo e incerteza que vivemos nesses últimos tempos. Só Ele que tem o poder de nos suprir nas nossas necessidades. Muitas vezes nós pedimos e Ele nos dá o que nós necessitamos e não o que nós queremos. E que nós possamos ser gratos a Deus por isso, pelo cuidado que Ele tem com nós, pelo cuidado que Ele tem em sempre lembrar da gente, mesmo na nossa infidelidade. Amém. Que nós possamos doar o nosso coração para o Senhor. Esse nosso coração que muitas vezes é ingrato, que muitas vezes é orgulhoso, que não enxerga o cuidado de Deus muitas vezes sobre a nossa vida, que na primeira dificuldade vira pedra, que não enxerga o quão grande é esse Deus e o porquê de estar nessa caminhada com Ele. Vamos derramar o nosso coração diante do Senhor e entregar para Ele o nosso coração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e os meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus. Nenhum mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz por conhecer a Ti, a Teu nome dá louvor. Sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Jesus, aqui nós Te entregamos, Senhor, não somente esse louvor, mas entregamos o nosso coração e tudo que há dentro dele, as aflições, os medos, as incertezas. Nós entregamos também, Senhor, o nosso egoísmo. Nós entregamos também, Deus, todos os sentimentos ruins, Pai, que nós sentimos. Todas as nossas tristezas nós colocamos diante de Ti. Porque, Senhor, Tu és o nosso dono, Senhor. Tu, Senhor, tem o poder de moldar, Senhor, não somente o nosso coração, mas também o nosso caráter, Senhor Jesus. Tudo a Ti. Vamos entregar, gente. E eu entrego tudo a Ti.
Senhor Deus, nós te entregamos a Ti o nosso coração, porque nós temos a certeza que Tu nos ama. Eu sei que Deus me ama. Vocês sabem que Deus ama vocês. Vamos entregar mais uma vez esse louvor maravilhoso e cantar do fundo do nosso coração e louvar e dizer que Deus me ama. Deus me ama, porque essa certeza é você que tem que ter. Eu não posso falar por vocês, eu posso falar por mim. Porque isso é uma certeza que nós temos que ter no nosso coração. Do amor de Deus pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. E mesmo a gente sendo fraco, pecador, mesmo quando a gente cai, quando a gente está esparramado no chão, gritando muitas vezes porque a gente sabe que a gente fez coisas que desagradou o Espírito de Deus, mas Deus está ali fiel a nós. E mesmo assim Ele diz: eu te amo porque tu és meu filho. Oh, glória a Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Incondicional, Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. E assim como nós cantamos, Ele sempre está de braços abertos. Nunca imagine que Deus vai virar as costas para ti. Nós viramos as costas para Deus, mas Ele não. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar.
sei. Vamos mais uma vez. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigado, Senhor Jesus. E agora nós vamos nos assentar para ouvir a palavra, Deus. Que eu sei, Senhor Jesus, que Tu tocou o coração da Marina, Pai. E que ela seja um canal de bênçãos, Senhor, para trazer essa palavra e que nós possamos sair daqui edificados, Senhor Jesus, pela palavra que a Marina vai trazer, Senhor. E que Tu possas, Deus, estar pondo a Tua mão sobre a vida dela. Que o Espírito Santo possa estar guiando ela nesse momento, Senhor. Que ela possa, Pai, estar calma, leve, para que ela possa, Senhor Jesus, trazer, Deus, a Tua palavra, que não é fácil, Senhor, é uma responsabilidade muito grande, Senhor Jesus, porque não é só para uma vida, não é para a vida dela, mas é para as nossas vidas, e que nós possamos ser edificados através da Marina nesta noite. Amém. Podem se assentar. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. É sempre uma alegria muito grande e também um nervosismo, não vou dizer muito grande, mas dá um nervosismo sim de vir até aqui. Mas graças a Deus até hoje ninguém nunca desmaiou, nem caiu duro, só bate um nervosismo mesmo por conta da responsabilidade. A gente sabe que não é qualquer coisa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, tem nos usado, né, para trazer a mensagem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o dom do Espírito Santo. Desculpa, o fruto do Espírito Santo. Eu trouxe essa mensagem há alguns anos. E aí é bom olhar para trás e lembrar um pouquinho de quando a gente traz alguma mensagem, porque a gente vê que realmente a palavra de Deus é viva e o quanto que ela fala com a gente, né? E o quanto muitas coisas vão mudando em nós, né? Naquela época, quando eu lembro de quando eu trouxe a mensagem, claro que Deus falou muito forte ao meu coração e eu fui muito confrontada. Mas hoje, quando eu li essa mensagem, quando eu meditei, eu fui mais confrontada ainda, né? Deus bateu mais forte, porque primeiro o Senhor bate forte e nos confronta primeiro e depois a gente traz a mensagem até aqui para vocês. Então eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Gálatas 5, a partir do versículo 22. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta porque estava tendo uma grande confusão, né? Estava tendo meio que uma espécie de divisão. Ele tinha passado um bom tempo evangelizando pessoas, falando a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, falando do chamado, falando da boa notícia. E aí, falsos evangelistas, falsos mestres, falsos cristãos passaram por aquelas mesmas comunidades ensinando um outro evangelho, ensinando que o que Jesus tinha feito na cruz não era o suficiente para se ter uma vida com Deus, né? De que a graça que o Senhor tinha derramado não era o suficiente, mas que era preciso ali as pessoas fazerem, de novo se submeterem a várias coisas da lei, a vários rituais, digamos assim. E aí Paulo escreve uma carta para essas comunidades, ele está bem indignado,
Ele está bem chateado e ele faz vários lembretes, né? Não só porque essas pessoas falaram mal de Paulo, tentaram colocar em descrédito tudo aquilo que Paulo tinha trabalhado até aquele momento e meio que tentaram descreditar também o que Jesus tinha feito. Ora, se Jesus tinha pago o preço, como assim o que Jesus tinha feito não era o suficiente? Como assim a gente ainda tinha que fazer muitas outras coisas, né? Como se submeter à lei novamente, se submeter a vários outros rituais para alcançar Jesus novamente. Como assim? Então, antes da gente dar continuidade, eu quero orar com vocês mais uma vez. Pode ser? Abba, nós estamos aqui, Paizinho, diante de Ti. E eu quero Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de trazer a Tua palavra. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque nós somos barro nas Tuas mãos, Senhor, e Tu tem nos moldado, Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai. Obrigada, Jesus, porque nós não somos nada, Senhor, mas ainda assim, Pai, em Tua infinita graça e misericórdia, Pai, Tu nos tem usado, Senhor, não só dentro, Pai, das nossas comunidades, Senhor, mas onde quer que a gente tenha colocado a planta dos nossos pés, Senhor. Tu tem usado as nossas mãos, os nossos pés, Tu tem usado os nossos ouvidos, Senhor. Tu tem nos usado, Senhor, para que a Tua mensagem chegue, Senhor, para que as pessoas sejam amadas e cuidadas, Senhor, através do nosso serviço, Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós somos vasos, Senhor. Obrigada porque a gente pode levar da Tua palavra e do Teu amor, Pai. E hoje aqui nessa noite, Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu nos confronte, Senhor, através da Tua palavra, Jesus. Mas que Tu também nos acalente, Jesus. Que Tu nos mostre, Senhor, as áreas, Senhor, que nós temos falhado, Senhor, as coisas que faltam em nós, Senhor. Mas nós também, Senhor, queremos ver, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, nós também queremos entregar aqui, Senhor, o nosso coração, Senhor, para que ele continue a ser moldado, Senhor, não segundo o nosso querer, Pai, mas sempre segundo a Tua vontade, Pai. Nós Te queremos cada vez mais na nossa vida, Espírito Santo de Deus. Te pedimos perdão, Paizinho, pelos nossos pecados. Jesus, perdoa-nos, Pai. Temos falhado muito. Temos feito muita coisa segundo a nossa vontade, Jesus, mas nós queremos que Tu seja Senhor de fato, Jesus, sobre tudo aquilo que nós pensamos e sobre tudo aquilo que nós fazemos, Pai. É o que nós pedimos no Teu nome, Jesus. Amém. Então, para a gente se familiarizar, foi mais ou menos isso o que aconteceu aqui nessa época, né? Estava tendo uma confusão. Então, eles estavam tentando implementar ali um outro evangelho. E aí Paulo ficou, claro, chateado, né? Como assim? Né? Jesus já tinha feito tudo, Jesus já tinha pago o preço. E aí, a esse Jesus que Paulo estava pregando, né? E eles estavam inventando muitas leis, muitos rituais, e aí Paulo estava lembrando a eles, né, de que para a liberdade nós fomos chamados. Não uma liberdade qualquer, né, mas a liberdade que está em Cristo. E aí ele fala, né, para a gente não usar dessa liberdade, para a gente se tornar escravo de novo. Né, e vai falando sobre várias coisas, até que ele fala sobre as obras da carne. E fala das manifestações das obras da carne. Mas, lá no capítulo 5 e versículo 22, que é o que vocês vão me acompanhar agora, diz assim, todos abriram, né? Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que não são os frutos do Espírito. É um único fruto, né? É o fruto do Espírito Santo. A outra coisa é que o fruto é do Espírito. O fruto não é meu, o fruto não é da Yasmin, nem da Lara. O fruto não pertence a essas paredes aqui, né? O fruto é do Espírito. E o fruto vem do Espírito.
Quando eu entrego a minha vida para Cristo, e o Espírito Santo habita na minha vida, o Espírito Santo faz brotar em mim esse fruto, que não é de mim mesmo, né? Mais uma vez, o fruto é do Espírito Santo. E aí, algumas coisas que talvez nos ajude a entender como que é esse fruto e como que ele tem tantas características. E aí eu vi algumas pessoas falando, dando exemplo, talvez da laranja, ou talvez de um outro fruto que tenha gomos, né? De que é um único fruto, mas quando a gente descasca ele, tem vários gomos dentro daquele fruto. Então, aqui o fruto é único só, é um único, né? Que é o fruto do Espírito, mas ele tem várias características. E aqui a palavra de Deus vai descrevendo essas características, né? E aqui o primeiro deles está dizendo que é o amor. E aí eu fui ver lá no dicionário qual que é o significado de amor. E aí lá no dicionário tem dizendo que o significado de amor é o gostar de alguém ou ter afeição por alguém com quem você tem algum tipo de ligação, seja ela de parentesco ou alguma ligação de afeto. Só que quando a gente olha para Jesus, essa definição não bate. Essa definição não bate de jeito nenhum. Porque lá em 1 Coríntios 13, diz o seguinte. Primeiro aqui lá em Coríntios 13, ele está falando algumas coisas, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, a primeira coisa que ele está dizendo aqui é que se a gente não tiver amor, é só zoada, é só barulho. Quando vai lá e toca, não tem nada dentro, né? Está oco. Mas aqui, lá no versículo 4, ele está dizendo o que é o amor. Aí aqui está dizendo, ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja. Ele está dizendo, ó, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. E aí vocês lembram que lá está dizendo, né, que para amar tem que ter algum tipo de ligação, ou de parentesco ou algum tipo de afeto, né? E aqui está dizendo que não procura os seus interesses. Não tem essa ligação, né? Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui está dizendo outra coisa, que o amor nunca perece, o amor nunca morre. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Mas lá no iniciozinho do versículo 8 está dizendo que o amor não perece, nunca perece, o amor não morre. E a palavra de Deus fala que Deus é amor. Então, uma das primeiras características desse fruto é que é o amor, mas só que não é qualquer amor, é o amor ágape, é amor sacrificial. E esse amor a gente só vê em Jesus. Esse amor a gente só vê através de Jesus. Porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente só o que a gente vê é egoísmo. Quando a gente olha para nós, só o que a gente nota é que a gente busca, sim, os nossos próprios interesses, né? Às vezes a gente até quer o bem do outro, mas se for em algo que nos prejudique, a gente às vezes até dá uma pensada, mas será que eu realmente quero tanto assim o bem do outro? Então, às vezes, o nosso amor está muito mais parecido com o significado lá do dicionário do que com o que está escrito aqui na palavra de Deus, né? Porque aqui nós somos confrontados. Aqui está dizendo que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, que no amor não tem orgulho e não maltrata, e que não procura os seus interesses. E tudo isso a gente viu em Jesus, não é verdade? Na paciência que Jesus teve conosco.
diante da nossa falta de fé, diante da nossa incredulidade, diante da nossa ingratidão. Quando a gente abre a palavra, que a gente vai ver lá nas histórias, às vezes falta até a paciência na gente, né? De quanto aquele povo tinha um coração endurecido. Mas mesmo assim, Jesus tinha misericórdia daquele povo e continuava operando milagres. E continuava levando da sua mensagem. E às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, mas como é que pode? O Senhor tem tanta paciência. Mas aquele povo daquela época não é muito diferente de mim, de você. Hoje em dia, né? A gente continua ainda assim, com um coração muito tendencioso para essa dureza, né? Para essa falta de fé. E aí, lá, passando para o outro... outra coisa. Uma das grandes características do povo de Deus é esse amor aqui, tá? Não é esse amor que busca os seus próprios interesses, não. Mas é esse amor que se sacrifica. É esse amor que busca o bem-estar do irmão. É esse amor que muitas vezes vai colocar o nosso ali de lado e que vai buscar fazer o bem ao outro. Essa, com certeza, é uma das grandes características do povo de Deus. A outra característica do fruto do Espírito Santo é a alegria. E hoje, em várias das canções que a gente cantou hoje para Deus, estava falando dessa alegria, né? Mas não é uma alegria qualquer, não é a alegria igual dos vídeos, né, que a gente vê, sei lá, no Instagram, ou então de alguma piada muito boa que alguém conta, de um mico que alguém pagou e a gente lembrou, que a gente começa a rir. A dona Eli está aqui, e aí eu lembro que às vezes eu e a Larissa, a gente tinha crises de riso, e a dona Eli falava que a gente estava bobinha da cabeça, né? Tipo, tão rindo por besteira. Então aqui não está falando dessa alegria que a gente está rindo, está alegre por bobagem, não é qualquer alegria, né? Mas é uma alegria que é baseada no Senhor. É uma alegria que não está baseada nas coisas que nos acontecem, mas é uma alegria que está alicerçada em Deus. E aí, se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses 4:4, se vocês quiserem abrir, a gente vai abrir a Bíblia algumas vezes. Aqui é uma carta, e aí Paulo, ao longo dessa carta, ele fala várias vezes para essa igreja se alegrar. E aí lá no versículo 4 não é diferente, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E talvez a gente achasse, tá, mas tudo bem, a gente tem que se alegrar no Senhor, mas o que é que tem de tão interessante nessa carta? É que Paulo, quando ele escreveu essa carta, Paulo estava preso, ele estava usando correntes, né? Ele era um preso político e ele corria o risco de ser morto a qualquer momento. Mas ele estava alegre no Senhor. A alegria dele não estava baseada nas coisas que estavam ao redor dele. Até porque, se essa alegria estivesse baseada em coisas que estavam ao redor dele, na verdade, talvez ele tivesse grandes motivos para chorar, né? Porque ele corria o risco de a qualquer momento ser morto. E aí é bem interessante porque ele fala para os irmãos, ele fala, olha, eu nem sei mais o que é que eu prefiro, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se eu morrer, para mim está massa, porque eu vou estar com o amado da minha alma. Eu vou estar com o meu Senhor. Então, para mim, isso vai ser motivo de grande alegria. Só que se eu continuar aqui, vai ser bom para vocês, porque eu vou continuar a mensagem, eu vou continuar falando da razão da minha esperança, eu vou continuar a levar a mensagem do Evangelho, a boa nova. Então, para ele, as duas opções eram muito boas. A primeira era melhor ainda, a primeira era sem comparação. Mas a segunda, por amor aos irmãos, ele fala, talvez por amor a vocês, talvez seja melhor que eu fique aqui. Então, assim, a gente vê que realmente a alegria que nós precisamos ter, que é a característica desse fruto do Espírito, não pode jamais estar baseada nas coisas que a gente tem ao nosso redor. Não pode, porque senão a gente só vai ter grandes motivos para chorar, né? As coisas aqui nessa terra, elas não vão melhorar. Muito pelo contrário, elas estão piorando a cada dia. E com Paulo não foi diferente, né? Ele estava com correntes, ele corria o risco de ser morto a qualquer momento,
mas ele escreveu uma carta fortalecendo os irmãos e falando para os irmãos se alegrarem no Senhor. Ele corria, ele respirava esse risco de morte, mas ainda assim ele estava fortalecendo a outros irmãos, porque a alegria dele estava baseada em Cristo, estava alicerçada em Cristo. A outra característica do fruto do Espírito é a paz. E aí, mais uma vez, eu caí na cilada. Não caí na cilada, não, porque eu gosto de ver o significado das palavras. Eu fui ver no dicionário qual o significado da palavra paz. E aí, lá no dicionário, estava dizendo que paz é a ausência de violência. Que paz é tranquilidade. Que é essa abundância, que é você estar num lugar e aí nada de ruim vai lhe acontecer. Só que esse lugar só é na glória, né? Aqui na terra, principalmente quando a gente liga a TV, que bota em algum jornal, se não tem nenhuma notícia ruim na hora, eles fabricam alguma, né? Tem que ter alguma notícia ruim. Então, a paz que é descrita aqui não é qualquer paz, mas é uma paz que vem do Senhor. E aí, lá em Efésios 2,4, está dizendo assim, que paz não é um lugar, que paz não é um objeto, que paz... Porque muitas vezes a gente acha que não, eu vou ter paz quando eu passar de ano, né? Para a galera que está estudando. Não, eu vou ter paz quando eu finalmente passar de ano. Não, eu vou ter paz quando eu conseguir aquele emprego. Eu vou ter paz quando eu finalmente vencer as minhas crises de insônia. Não, eu vou ter paz quando eu conseguir finalmente iniciar a minha dieta. Quando eu ficar uns 2 anos sem tomar Coca-Cola. Isso não é ter paz, né? E aqui lá em Efésios 2,4 está dizendo, pois Ele é a nossa paz. A nossa paz é uma pessoa, a nossa paz é Jesus. Jesus é a nossa paz. Um grande exemplo de que a nossa paz não está baseada em coisas, ou status, ou em fama, um grande exemplo é Salomão. Salomão teve muito dinheiro, Salomão teve muitas mulheres, Salomão teve fama. Tudo que o coração dele desejou, isso ele teve. Né? Mas a palavra de Deus diz que ele falou que ao final, né, quando ele conseguiu tudo que o coração dele desejou, ele falou que tudo isso era vaidade. E aí o significado de vaidade, vou pegar bem aqui na minha cola. O significado de vaidade é bolha de sabão, lá para a época dele. Que a bolha de sabão, quando a gente, né, aquele negocinho lá que a gente sopra aqui da bolha de sabão, é um espetáculo para os olhos, né? É muito bonito, principalmente as crianças ficam encantadas. Só que quando a gente toca, não tem nada dentro. Então, assim, é só algo visual. Mas quando a gente toca, não tem nada dentro. Então, assim, dinheiro, carros, casas, tudo isso, não é que ter as coisas é algo ruim, mas a nossa paz não pode estar nisso. A nossa paz é Jesus. A nossa paz precisa ser Jesus. A outra característica do fruto do Espírito... só um adendo, só um parêntese aqui. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá a paz, só que Ele nos dá a paz como o mundo dá. Né? Que ele fala que Ele nos dá da sua paz, e que essa paz ela sela o nosso coração. Ou seja, não tá... muitas coisas vão acontecer que talvez fosse, se a gente não tivesse com os olhos fitos em Jesus, ali fixados em Jesus, a gente fosse... em grande parte da nossa vida se desesperar, mas como o nosso foco é Cristo, e nós sabemos que Ele é a razão da nossa paz, a gente não vai estar ali arrancando os nossos cabelos, né? Não é, a certeza que a gente tem não é de que vai ficar, vai ficar tudo bem, não é essa a certeza. A certeza que a gente tem é que nós pertencemos a esse Deus, e que Ele tem cuidado de nós até aqui. Tem até uma passagem que fala que os discípulos estavam com Jesus no barco e que ali cai uma grande tempestade, que Jesus estava dormindo ali na popa do barco, né?
E aí o bicho estava pegando os discípulos ali com medo danado de morrer, e eles olham e Jesus está dormindo ali de boa. E aí eles chamam o mestre, eles falam: Senhor, tu não te importas que nós morramos? E aí o Senhor dá ordem ao vento e tudo, e aí o mar se acalma, a chuva cessa, e aí eles falam: homens de pequena fé, por que vocês estão com medo, né? E aí a palavra de Deus diz que eles estão apavorados. E eles ficam perguntando uns para os outros: mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Quem que é esse? Esse é o dono da paz, esse é a paz, né? E esse é o Senhor a quem nós servimos. Então, a outra característica do fruto do Espírito é a paciência. E aí, olhando agora para mim, eu vou olhar para dentro de mim, vocês vão olhar para dentro de vocês, tá bom? Não o contrário. Nós somos pacientes? Nós temos exercido paciência? Pense aí um pouquinho. Paciência é manter o equilíbrio, paciência é manter a calma, é não perder as estribeiras diante de alguma situação difícil. É isso que é a paciência. E aí? Talvez olhando para mim e para a tua vida seja um pouco difícil de ver essa característica do fruto, né? Mas olhando para o Senhor a gente vê isso, né? Paciência também é tolerância com os erros alheios. Coisa que muitas vezes nos falta. Às vezes a gente quer que os outros sejam tolerantes com os nossos erros, que os outros ajam com misericórdia, mas se o outro erra, pense no tamanho do chicote que a gente está pronto para usar, né? Mas nós somos chamados. A outra característica do fruto é a amabilidade. E aí essa característica, amabilidade, é ser amável, é ser gentil e é ser atencioso. E aí a gente pode pensar: mas isso daí eu tiro de letra. Mas é ser amável, ser gentil e ser atencioso com aquelas pessoas que não são amáveis, gentis e nem atenciosas também. É ser amável, gentil e atencioso no seu trabalho, para quem estuda na sua escola, na sua faculdade, e dentro de casa também. Porque muitas vezes a gente usa, né? A gente tem uma panelona lá que é a nossa doçura, né? E aí a gente coloca doçura no nosso trabalho, doçura na escola, doçura na faculdade. E quando chega em casa, já está só o torrãozão de açúcar, né? Está só a parte amarga. E aí daquele que pedir alguma coisa para a gente. Mas a gente é chamado também a usar dessa doçura e derramar essa doçura também sobre os nossos. Principalmente sobre os nossos. Agir com gentileza, sermos atenciosos, né? Porque os nossos familiares, aqueles que são da nossa casa, que realmente conhecem as nossas fraquezas e conhecem os nossos podres ali, né? Que sabem quais são as coisas que nos ferem, que sabe quais são as coisas em nós que ainda são pobres, que ainda são feias, aquelas coisas que a gente esconde. Às vezes o outro nem fala, porque sabe que a gente vai ficar envergonhado. Então, por que muitas vezes não há essa gentileza em nós para oferecer para o outro, né? Por que não tem essa atenção? Por que não tem essa amabilidade? Então, se a gente age assim com os outros de fora, muito mais com os de dentro da nossa casa, muito mais com os nossos familiares, né? A gente vai para a casa de alguém e a gente briga, a gente até briga para lavar a louça, né? Se tiver 2 lotes de terra, a gente vai capinar aqueles 2 lotes de terra. E a gente chega em casa, se alguém pedir um copo com água, dá briga, né? Não deve ser assim. Não podemos ser assim. A outra característica do fruto do Espírito Santo é a bondade. E aí, a mesma coisa que bondade é benignidade.
porque vem de bom. Mas não é fazer a bondade, não é simplesmente fazer a bondade por fazer, mas a raiz daquela bondade também é boa. Porque muita gente tem feito coisas boas, mas a raiz é maligna. É interessante a gente pensar isso, né? Às vezes tem muita gente fazendo boas... Não é entre aspas, não. Tem muita gente fazendo boas obras, mas aí a pessoa está ali se filmando para ter algum tipo de status, para ter algum tipo de recompensa, para ter aquele afago no ego, aquela batidinha aqui no ombro, né? Olha, parabéns, eu vi lá o que tu fez por fulano e cicrano, né? Que massa que tu fez. E aí a palavra de Deus fala, olha, o que a tua mão direita fizer, que a tua mão esquerda não saiba de nada. Então, para a gente fazer o bem, mas que a raiz dessa bondade seja de fato bondade, que não haja malignidade nisso, né? E é fazer o bem, não é só para aquelas pessoas que são legais com a gente, não, porque fazer o bem para essas pessoas, na verdade, é um prazer, é um deleite. Tem coisa melhor do que a gente ser bondoso com quem é bom com a gente? Não é um prazer? A gente vai com um sorriso que dá para ver das costas, né? Agora, ser bondoso com quem é ruim com a gente, aí o negócio pega, né? Mas a gente é chamado a ser bondoso com essas pessoas também. E mais, o Senhor fala várias coisas. Ele fala para a gente orar pelos nossos inimigos. Ele fala que se a gente for atingido de um lado da face, ele fala para a gente oferecer o outro lado. São coisas complicadas, né? Às vezes, antes de alguém atingir a face, a gente já está no ponto para... Então, que nos nossos atos de bondade, que a raiz deles esteja o bem também. Que a raiz da nossa bondade não seja malignidade. Que seja realmente algo que seja fruto do Espírito. A outra característica é a fidelidade, que vem de fé e que vem de lealdade, né? E aí lá o significado de fidelidade é demonstrar zelo, é demonstrar respeito. E é algo que a gente vê no Senhor também. Em várias passagens da Bíblia está falando o quanto que Deus é fiel, né? Seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Lá em 2 Timóteo 2:13 fala, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, a natureza, né? O caráter de Deus, o Senhor é fiel. Nós é que não somos. Dependendo ali da situação, a nossa fidelidade, ó, a gente já tira o nosso da reta. Então, é algo que nós talvez precisamos aprender, né? A sermos fiéis. Quando você fala alguma coisa, as pessoas podem confiar em você. Quando alguém te conta alguma coisa, a pessoa pode confiar que no dia seguinte William Bonner não vai estar anunciando ali no Jornal Nacional. Você é alguém de confiança, você é alguém de palavra. Eu lembro que antigamente nada, não sou antiga assim não. Mas antigamente, quando alguém comprava alguma coisa, era só a pessoa dizer o nome, né? Se a pessoa dissesse o nome, pronto. Ali, quando ela dizia o nome dela, eu sou fulano de tal, sou filho de cicrano, então bastava dizer o sobrenome. Era a garantia de que aquela conta ia ser paga. Hoje em dia, você pode dizer nome, pode dizer sobrenome, pode apresentar o que for, né? Hoje em dia não há mais essa garantia, infelizmente. Hoje em dia é como se não tem mais essa garantia, né? Se você não tiver um cartão ou o próprio dinheiro, você não compra nada. Porque, infelizmente, não temos sido pessoas de confiança. Eu estou falando isso, claro, de forma geral, tá, gente? Estou generalizando. A outra característica do fruto do Espírito é a mansidão. E a mansidão é essa doçura e a brandura, né, na maneira de se reagir numa determinada situação. É a situação que está ali tensa, o bicho está pegando, mas a pessoa sabe a forma de se comportar, a forma de reagir, a forma de responder em cada situação. Ela não vai perder ali as estribeiras.
quando acontecer alguma coisa. E o exemplo de alguém que é manso é o próprio Senhor Jesus, quando ele fala, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, né? E aí ele fala, né? Pois sou manso e humilde de coração. O Senhor é manso. Então é uma das coisas que a gente pode aprender do Senhor. Essa mansidão, com certeza. E a gente pode ter certeza que o Senhor é manso, porque quando Jesus estava ali caminhando rumo à crucificação, quando ele foi insultado, cuspido na cara, e que ali colocaram para ele carregar a própria cruz, que tinham mulheres ali chorando por causa dele, ele olha para aquelas mulheres e ele fala, né? Mas por que vocês estão chorando? Está lá em Lucas 23, 28, ele fala assim: filhos de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Aquela situação estava tensa, né? Tinham ofendido Jesus, tinham cuspido na cara dele, colocaram ele para carregar a sua própria cruz. E aí ele poderia ter, né? Rapaz, vocês estão aí chorando, imagine o jeito que eu estou aqui, né? Mas não, eles falam: filhos de Jerusalém, chorem por vocês mesmos, por seus filhos, né? Então a gente pode aprender do Senhor, porque Ele é manso e humilde de coração. E ali mais adiante, Jesus pega e fala o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E essa frase é muito famosa, né? A pessoa pode não saber nada de Bíblia, mas pelo menos esse trechozinho do versículo a pessoa vai saber dizer, né? No momento que Jesus fala isso. Então, nós podemos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. A outra característica desse fruto é o domínio próprio. E agora aqui o bicho pega, né? Domínio próprio. E aí? Quando acontece alguma coisa, você consegue ali se manter sua boca calada, fechada, ou quando você tem um lapso de memória, quando você lembra, você já virou mesa, você já xingou, já está com os cabelos dessa altura, porque já brigou, já... Ou então, é aquela pessoa que está sempre brigando por alguma coisa, né? Tem sempre uma opinião sobre alguma coisa. E aí, lendo o livro Terapia de Guerrilha, está falando, né? Que nem sempre a gente tem uma opinião sobre alguma coisa. Que às vezes a gente tem que ficar calado mesmo. Porque a gente não tem opinião. Não tem opinião sobre tudo. Né? E a Bíblia fala uma coisa muito interessante. A Bíblia fala que até os tolos, quando eles sabem a hora de calar, quando eles se calam ali por algum momento, que até eles se passam por sábios. Então, por que a gente, que nos falta isso, né? Por que a gente fala mais do que a própria boca? Por que às vezes a gente se mete em tanta confusão? Por que nos falta tem nos faltado tanta sabedoria, né, na forma de lidar com as pessoas? E não apenas isso, por que a gente tem sido arrastado pelos nossos desejos, pelas nossas vontades? Por que a gente é tão mimado assim? Né? E muitas vezes a nossa frase tem sido: porque foi mais forte do que eu. Ou então a gente bota o carimbo lá do diabo, né? Não, foi o diabo. O diabo está furioso. Que depois que a gente inventou essa, pronto, né? A gente não faz mais nada. O diabo está furioso. Nós precisamos aprender a ter domínio próprio. Sem dúvida, é uma das coisas mais difíceis, né, da gente conseguir manter, é esse domínio próprio, né? Quando a gente viu, já foi. É no que a gente fala, é no que a gente pensa, são nas coisas que a gente faz, relacionadas aos outros, mas também com a gente mesmo, né? É nas coisas que a gente assiste, é nas coisas que a gente ouve, é na forma como a gente serve os outros, é na forma como a gente serve a Cristo. Às vezes está faltando essa temperança.
E aí, mais adiante, fala o seguinte: contra essas coisas não há lei. Alguém que tem o fruto do Espírito Santo, não tem como eu dizer para ele: olha, você, a partir de hoje, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Ou então, olha, você não vai matar ninguém. Porque essa pessoa, ela é amável. Porque essa pessoa, ela coloca os interesses do outro acima dos dela. Porque essa pessoa, ela é alguém que ela é fiel a Deus. Ela é alguém que, quando ela disser alguma coisa, todo mundo pode confiar, né? É alguém que ama o seu Senhor, né? Que o amor dela, ela aprendeu do Senhor, que não é esse amor que é baseado no que o outro faz, né? Que se o outro for legal com ela, ela é legal de volta. Mas se o outro for ruim com ela, tá lá botando o nome dele lá no livro da vingança, né? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, se nós estamos em Cristo, o apóstolo Paulo fala o seguinte, ele diz que ele esmurra o próprio corpo, né? Então, assim, eu esmurro a minha própria vontade, né? Eu torno meu corpo meu escravo, porque agora para mim o viver é Cristo, né? Agora já não sou mais eu que vive em mim, né? Agora não são mais as minhas vontades, agora é a vontade de Deus para a minha vida. Agora eu obedeço a esse Senhor, né? Jesus me libertou. Eu não sou mais escravo dos meus desejos, eu não sou mais escravo do pecado. Eu estou liberta, mas não é qualquer liberdade, é a liberdade em Cristo. Porque antes de conhecer a Jesus, antes da gente saber dessa liberdade, a gente não tinha essa escolha. A gente simplesmente era escravo do pecado. Simples assim. Mas agora a gente sabe que a gente é livre. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, não é algo de uma hora para outra, né? Que fala que é esse andar, né? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A gente nunca vai ter do que se gloriar. Não tem por que ter motivo de disputa, não tem por que ter motivo de inveja, né? Se alguém faz alguma coisa, que Deus seja louvado por isso, né? Porque Deus tem abençoado a vida daquela pessoa. Aqui está falando que... Qual é o outro versículo? Para não provocar um ao outro. Às vezes a gente sabe o que a gente fala que tira o outro do sério, né? Então, por que a gente não cala a nossa boca? Ou então, às vezes, a gente sabe o que a gente pode falar que pode incentivar o irmão. A gente sabe quais são as palavras que a gente pode falar que podem abençoar a vida do outro. Por que a gente não usa essas palavras, então? Então, a gente tem um forte chamado, né? A gente é chamado a ser bênção. E não maldição, né? A usar as nossas palavras para abençoar. Então, que Deus seja louvado e engrandecido através da nossa vida. Que a gente possa realmente ser esse instrumento de bênção na vida do outro, né? Que através da nossa vida que pare, né? Que cesse, né? Esse espírito de divisão, né? De discussão, de brigas, que nem está falando aqui, que são as obras manifestas da carne, né? Que é idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E aí lá o Senhor está dizendo, né? Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas nós somos chamados, nós que entregamos a nossa vida para Cristo, né? Nós somos a habitação do Senhor, a habitação do Espírito Santo. E o Senhor faz brotar em nós esse fruto do Espírito. Mas para ter esse fruto do Espírito, a gente que é ramo, né? A gente tem que estar ligado a videira. E a palavra de Deus fala que a videira é o Senhor. Nós somos os ramos, né? Então é isso, é essa mensagem que Deus me confrontou, que Deus tocou no meu coração para que eu trouxesse hoje para a gente. Então que a gente possa se colocar aos pés do Senhor, para que o Senhor faça brotar em nós, né? Se a gente está vendo na nossa vida que está capengando algumas coisas, que a gente possa realmente se humilhar, né, diante de Deus. Para que o Senhor faça brotar em nós, para que a gente amadureça, para que a gente busque no Senhor, né,
o fruto do Espírito Santo. E para que a gente saiba, né, que de nós mesmos, acho que foi falado aqui domingo passado, né, que o que a gente merece é inferno. Então, de nós mesmos não tem, nunca vai ter do que a gente se gloriar. Nunca vai ter do que a gente se gloriar. Jesus fez tudo. Jesus fez tudo. Então, o que nós podemos fazer é sempre exultar, né? Ser transbordantes de alegria no Deus da nossa salvação, que pagou o preço por nós, foi preço de sangue. Né? Então, se nós podemos servir a esse Deus até o resto das nossas vidas, louvado seja Deus por isso. Que bom, que bom. Nunca vai ser um fardo, né? Sempre vai ser um privilégio. Tem uma música que fala, né? Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então, se o Senhor estiver habitando em nós, só dessa forma que a gente vai vencer o pecado. Mas se aqui dentro estiver vazio, toda sorte de obras, de práticas da carne vão brotar em nós. Tudo isso vai estar podre aqui dentro e vai estar cheirando mal diante de outras pessoas. O egoísmo vai aflorar, todas essas coisas vão aflorar em nós, né? Vão ser manifestas. Então eu quero convidar você a se colocar de pé para a gente orar. Abba, nós estamos aqui, Senhor, diante dos teus pés, pedindo que tu nos lave, Jesus. Perdoa, Senhor, pelas vezes em que nós temos sido egoístas, Pai, presunçosos, invejosos, Pai. Perdoa, Senhor, pelas vezes, Pai, que o nosso egoísmo, Pai, tem feito, às vezes, os nossos sofrer, Pai. Nós pedimos perdão, Jesus, nos perdoa, Pai. Nos molda, Senhor, continua a fazer a tua obra na nossa vida, Senhor. Derrama a tua misericórdia sobre nós, Pai. Obrigada, Jesus, porque tu continua a nos usar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pela tua graça, Senhor, e pela tua misericórdia, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que veio aqui hoje, essa noite, Pai. Que tu esteja trabalhando, Senhor, em cada vida, Senhor, em cada lar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tu estenda a tua mão, Senhor, sobre cada área, Pai, que cada pessoa colocou aqui, Senhor, que está pedindo, Pai, a tua provisão, Pai, que está pedindo, Senhor, a tua cura, Senhor, que está pedindo, Senhor, para que tu molde, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos limpos, Senhor, não pelos nossos próprios esforços, Pai, mas que tu nos limpe e nos lave, Senhor, das práticas da carne, Senhor, e que, em nome de Jesus, Senhor, que tu nos encha, Senhor, do teu Santo Espírito, Pai, que sejamos cheios, Senhor, do Espírito Santo, Senhor, e que a gente possa, Senhor, produzir, Pai, não de nós mesmos, mas que tu, Espírito Santo de Deus, faça nascer em nós, Senhor, o fruto do Espírito, Pai, que pertence a ti, Senhor, e que só vem de ti, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que haja em nós, Senhor, características desse fruto, Senhor. Que haja em nós, Senhor, amor, Pai, que haja em nós, Senhor, bondade, Senhor, e que a raiz dessa bondade, Senhor, seja realmente boa, Pai. Que haja em nós, Senhor, essa paz, Senhor, que só pode vir de ti, Jesus. Que haja em nós, Senhor, essa paciência. Que haja em nós, Senhor, essa mansidão. Jesus, trabalhe em nós, Senhor, para que não sejam coisas baseadas, Senhor, no que está acontecendo à nossa volta, Pai. Mas que seja algo alicerçado em ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, trabalha, Jesus, em nossas vidas, Pai.
Nós consagramos a Ti, Jesus, as nossas vidas, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, os nossos lares, Pai. Pedimos, vem Espírito Santo de Deus, continue a fazer a Tua obra, Senhor, dentro das nossas casas, Pai. Nós não conseguimos fazer nada, Senhor, pelas nossas próprias forças, Senhor. Nós temos falhado até aqui, Pai. Restaura, Jesus, os nossos lares, Pai. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, e reina o Espírito sobre a carne. Paizinho, que Tu possa reinar, Jesus, sobre a nossa carne, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a gente não seja mais, Senhor, escravo, Pai, dos nossos próprios desejos, Pai. Mas que a gente use, Senhor, da nossa liberdade, Pai, para continuar Te servindo, Jesus. Em gratidão, Senhor, com alegria, Pai. Continuar servindo a outros também, Senhor, por amor a Ti, Senhor, que é o Deus da nossa salvação, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa noite. E que, como diz Jesus, felizes aqueles que ouvem as palavras e as praticam. Creio que esse é o nosso desafio. E eu tenho, reforçando o aviso ainda da semana passada, que como comunidade, como um todo, a gente está planejando ali nos IPs um próximo culto, que vai ser este sábado agora. E será de muita alegria se todos que estão aqui também quiserem participar lá e participar desse momento também. Creio que Deus está agindo naquela rua e a gente, como comunidade, tem investido nas pessoas lá e a gente espera colher muitos frutos lá. Então, todos estão convidados e também creio que é um mover da gente estar refletindo também, que a nossa igreja ela caminha em células e aos poucos estamos caminhando e refletindo sobre como ter mais células também. E creio que essa é uma proposta que vai ajudar bastante. E acho que o momento da bênção final, que esse é o aviso que eu tinha. Convido a levantar também. E deixa eu pegar aqui. E que o Senhor ele nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que possamos nessa semana estarmos sendo abençoados por Deus e a cada dia reconhecer que Deus é o nosso Senhor e viver conforme a sua vontade. Amém.